E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo. Cara, eu nem ia fazer vídeo. Vocês estão vendo que eu tô postando uns bagulho meio avulso, né? Postei uma gameplay, uns bagulho nada a ver. Por quê? Porque, cara, eu tô cansado, tá? Tô cansado, tô bem chateado, né? Muita coisa na minha vida. Mas surgiu um assunto que eu não posso deixar de falar sobre, cara. E vai passar o hype desse assunto. E não é nem pela questão de view, é pela questão de, tipo assim, às vezes eu deixo, aí passa 1, 2, 3 dias e eu nem lembro direito o que eu realmente tinha a falar sobre, sabe? Então eu vou falar agora, para não esquecer. Basicamente, a gente está lidando com uma nova taxação que é bem agressiva sobre produtos tecnológicos, né? Então, sei lá, placa de vídeo, entre outros produtos que envolvem tecnologia. Então, sofrer essa taxação, uma coisa horrível desse governo, né? Mais uma de tantas. E basicamente está rolando uma treta sobre isso, porque estão cobrando alguns influenciadores sobre, um próprio político, Nicolas Ferreira, falou sobre, e eu tenho muita coisa para falar sobre. Seja sobre a cobrança aos influencers, sobre a própria taxação mesmo, que eu acho que é algo que é importante a gente comentar um pouquinho a mais e não só falar, sabe? Existiu essa taxação, porque assim, eu não vou nem comparar com o governo Bolsonaro ou com qualquer outro governo, eu tô falando sobre a justificativa e sobre o que foi essa taxação, que foi ridícula, né? Vamos começar por aí, primeiro a gente fala sobre a taxação e a gente chega na parte dos influencers e etc. Basicamente, a desculpa para taxar é para incentivar o mercado brasileiro, pelo que eu vi foi isso, e que é uma desculpa ridícula, cara. Porque, pelo amor de Deus, que se dane o mercado brasileiro. Pra gente, como consumidor, a gente quer pagar o mais barato e melhor, entendeu? Se o mais barato e melhor é lá de fora, então eu quero lá de fora. Agora eles estão obrigando a gente a comprar do mercado brasileiro. Já começa algumas coisas, porque eles taxaram várias coisas que se fosse isso, não estaria certo, já estaria errado. Mas não, eles não fizeram só isso. Eles, além disso, taxaram as coisas que não vendem no Brasil, que não produzem no Brasil. Então, assim, como que você me dá justificativa que você taxou para influenciar o mercado brasileiro a, né, ser maior e etc, sendo que isso não é produzido no Brasil. Você tem noção? É tipo assim, pô, vou deixar o feijão dos Estados Unidos mais caro, um exemplo hipotético, tá? O feijão dos Estados Unidos mais caro para você comprar o feijão do Brasil. Só que não tem feijão no Brasil. Então, assim, é só idiota, é só imbecil, sabe? É uma desculpa que inventaram, porque, obviamente, o objetivo da taxa qual que é? É ganhar o dinheiro em cima, isso é bem óbvio, né? Mas eles inventam essas desculpas que os fanáticos pelo governo caem, só que a própria desculpa é ridícula a partir do momento que vários dos produtos que foram taxados não são produzidos no Brasil, entendeu? A partir do momento que a indústria da tecnologia no Brasil nem é uma indústria forte, nem é sabe, uma coisa que, nossa, o Brasil é chefe nisso. Não. Pô, você vai lembrar de qual? Eu não consigo nem lembrar de cabeça, falando a verdade. Já começa errado por aí. Já começa errado por aí. Então, assim, a taxação é ridícula e o motivo dela é pior ainda. Tá? O ponto é esse. Mesmo que seguisse o motivo, estaria certo. Além de tudo, eles nem estão seguindo o motivo. Porque senão não teria sentido taxar, sei lá, placa de vídeo, que eu acho que não é produzido no Brasil, por exemplo. Não teria sentido. Posso estar falando besteira, mas eu sei que tem produtos que não são produzidos no Brasil. Enfim, eu nunca comprei uma placa de vídeo, por exemplo, né? Avulsa, etc. Enfim. Dito isso, por que estão cobrando os influenciadores, tá? Eu vou deixar a minha opinião aqui, mas eu também quero esclarecer alguns pontos que estão sendo completamente ignorados, tá? Completamente ignorados. Tem vídeos aí muito ruins, inclusive, sobre isso. O vídeo do Nando Moura é um exemplo, vídeo ridículo, né? E, sei lá, me citei no Nando Moura porque é o primeiro que veio à cabeça. Comentários de pessoas no Twitter estão sendo ridículos sobre isso, sabe? E etc. Né? Já deixar claro que eu não sou anti-governo barra apoiador de governo nenhum. Não sou, tipo, a hater, não. Eu sou um cara que eu tenho minhas visões políticas e eu exerço elas, entendeu? Eu não sou um cara que, tipo assim, militante. O que eu quero dizer? Eu não sou militante, tipo, engajado. Eu só falo o que eu penso, tá? Dito isso, eu também não tô falando isso pra correr, não. O que eu penso tá bem convicto nesse vídeo, tá? E o PT, por exemplo, é um lixo, entendeu? Pra que fique claro que eu não estou em cima do muro. Acho um lixo, entendeu? Mas, ah, vamos aos fatos. Eu não sou contra nenhum influenciador. Meu particular, não sou contra nenhum influenciador exercer seu direito de voto, inclusive expressá-lo, entendeu? Chegar e falar assim, não, votem no Lula, eu não acho errado. Eu não acho errado. Eu acho burro. Eu acho muito burro. Eu acho uma opinião burra, entendeu? Mas eu não acho errado
tá? Não acho que é errado, não acho que eles deviam ser punidos ou cobrados por isso, não acho. Dito isso, a cobrança não tá sendo essa, que muita gente tá ignorando esse fato. Lógico, tem muita de cara idiota que não sabe se expressar nesse meio aí também. Mas falando do cerne da questão, por que as pessoas estão cobrando o Selbit? Por que as pessoas estão cobrando o Alan? A culpa dos erros do governo é culpa deles? Não, é óbvio que não, entendeu? É óbvio que não é culpa deles e que eles não têm que responder por um erro do governo. Só que a cobrança não é simplesmente para, olha o erro do governo, a culpa é sua, Alan, entendeu? Qual que é a cobrança? Eles não estão falando nada, eles estão ignorando. A própria resposta do Selbit foi ridícula, e eu já vou chegar na parte do Selbit, né? Na hora de criticar o governo Bolsonaro, com críticas assertivas muitas vezes, porque o governo do Bolsonaro também foi outro lixo, tá? Foi outro lixo. É que, né, não dá pra comparar algumas coisas que as pessoas comparam erroneamente, mas o governo do Bolsonaro foi outra porcaria. Na hora de criticar esse governo, eles criticaram. Na hora de criticar o PT, ninguém critica. É esse o problema. O problema não é você votar nos caras. Até porque X pessoa votou no Bolsonaro e X pessoa se decepcionou com o Bolsonaro. Muita gente se decepcionou, por exemplo. Sabe? E nem todo mundo que vota no PT concorda com as merdas que o PT faz. Isso é óbvio. Então, assim, o problema não é votar. O problema é a partir do momento que você votou e você não fala nada sobre as coisas ruins do seu governo. Entendeu? Lógico, eu também entendo por um lado que não é o papel dos caras. O Alan não liga uma live pra ficar falando de política. O Selbit também não faz live pra falar de política. Mas que sim, acende um alerta quando esses caras criticam o outro governo e o governo que eles votaram e incentivaram as outras pessoas a votar, eles ficam de boca calada, é óbvio que acende um alerta e irrita o público. E sabe por que irrita o público? E eu vou explicar uma coisa pra vocês, né? Que até tá envolvida com a resposta ridícula do Selbit. Primeiro assim, a tirada sobre o Nicolas Ferreira é legal, não vou mentir. Ô, Nicolas, eu tô trabalhando, diferente de você. O fato do Nicolas Ferreira não estar trabalhando, da hora, posso até concordar em certo mérito de, tipo assim, né, ele tá mais preocupado em estar no Twitter criticando o influenciador do que exercendo o trabalho dele como um político. Beleza, top. Mas já começa errado por aí. Por que eu vou desenvolver legal? Por que a fala do Selbit sintetiza o motivo das pessoas estarem atacando ele? Eu estou trabalhando. Você tá trabalhando com o que, Selbit? Vamos lembrar do que você trabalha? Fazendo RPGzinho? E assim, eu não tô diminuindo o RPG, não. Muito da hora, tá ligado? Eu sei que tem quem gosta, eu não gosto. Mas assim, a estrutura, muito louca. É um bagulho absurdo, não tô reclamando disso. O que eu estou falando, o fato que eu estou falando não é do videozinho, até o vídeo que o Nando Moura respondeu assim, ele está interpretando. Não tô falando dele estar interpretando, não tô zoando isso. Eu estou falando do fato que ele trabalha com o que ele gosta, ele é uma pessoa, até dentro do que o próprio sistema que ele defende, a própria coisa que a galera que está defendendo eles, sintetizar melhor, a galera que está defendendo ele defende um ponto, que é o quê? Privilégio, etc. Então, assim, tem pessoa mais privilegiada que Selbit Allen, que são caras que são ricos, trabalham com o que gostam, fazem o que gostam, ganhando dinheiro, se divertindo. Beleza, é óbvio que existe um trabalho, existe uma coisa mental também. Justamente esses hates que estão fazendo em cima deles por causa de política é uma coisa que, pô, se ele não fosse famoso, ele não ia ter que arcar. Mas eu tenho certeza absoluta que a maioria dos trabalhadores, se pudesse escolher entre sofrer hate por causa de quem votou e ser rico e trabalhar com o que gosta, ia apertar esse botãozinho muito fácil, inclusive eu. Entendeu? Não estou falando isso em tom de inveja, que ele não deveria ter isso. Eu vou chegar lá. Sim, eu acho que ele deveria ter isso e eu acho que é mérito dele, do trabalho dele. Ele não começou hoje na internet, entendeu? Ele teve toda uma caminhada para chegar nesse ponto. E eu respeito isso e admiro isso, entendeu? Só que ele é um cara que ele praticamente recebe pra fazer o que ele gosta. O Alan, a mesma coisa, ele recebe pra jogar videogame. Ele recebe os jogos de graça, entendeu? Ele recebe videogames de graça. Generalizando, assim. Posso estar falando de todo o espectro de youtubers, de games, tá? Talvez ele não recebeu todos os jogos dele de graça, isso é óbvio. Mas eu vou chegar lá. Dentro desse cenário, vocês são pessoas que não são afetadas com... vocês não são afetadas com essa galera. Perdão, com a taxação. A taxação não afeta vocês, porque a maior parte dos produtos vocês recebem de graça e os produtos que vocês não recebem de graça, vocês têm dinheiro de sobra para gastar e comprar, porque vocês são ricos. Trabalham com o que gostam, que é videogame. Enquanto a gente, trabalhador médio, tá tem malemar tem tempo para jogar videogame,
tá? Tô generalizando no contexto geral, tá? Tô falando de mim, tô falando no contexto geral. Não tenho tempo para jogar o videogame, então tem que escolher cuidadosamente os jogos que vai jogar, porque não tem o tempo, todo o tempo do mundo. Ainda vai ter que pagar o dobro, o triplo, dependendo do produto, para você ter o produto direito. Porque assim, agora virou mais viável comprar o videogame, mas não porque o videogame ficou mais barato, e sim porque montar um PC hoje tá o triplo mais caro por causa dessa taxação. E você acha que a revolta do público não faz sentido. A revolta do público é à toa. Ah, é só porque ele votou no cara. Não, é porque a gente vai pagar o dobro para montar o mesmo PC que você monta de graça. Entendeu? O significa que é certo atacar? Não, porque eu não ataquei esses caras. E eu não vou atacar esses caras. Entendeu? Eu não acho isso certo. Eu não acho que é certo culpabilizar eles por causa do erro do governo. Também não acho isso certo. Só que não dá pra gente falar que a revolta das pessoas é porque eles votaram no Lula. Não é, velho. Não é. Não é. A revolta das pessoas é porque elas estão pagando o triplo, enquanto influenciadores que apoiaram o governo, que estão fazendo elas pagarem o triplo, recebem tudo de graça e não vão arcar com essa consequência. E esses mesmos caras que incentivaram a votar no governo não estão falando nada. São caras que trabalham com jogos. E você vê alguém cobrando o Alan e o Selbit de outros erros do governo? Ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque eles não trabalham com as outras coisas. Ninguém vai. Ou o governo, sei lá, teve um assalto. Alguém vai lá cobrar o Alan porque teve assalto do PT? Não vai. Sabe por quê? Porque o Alan não é policial. O Alan não é policial. Ele não tem que resolver isso. Ninguém vai cobrar o Selbit por causa do banco. Banco Master. Sabe por quê? Porque o Selbit não é banqueiro. Só que os caras trabalham com videogame. O principal sucesso deles veio por meio do videogame. E eles recebem essas coisas de graça e passam o tempo inteiro deles jogando porque é o trabalho deles, que é o sonho de muita gente. Enquanto o nosso lazer é jogar videogame, não tem tempo pra isso porque tá trabalhando. Agora, o nosso trabalho, que antes pelo menos era mais fácil a gente montar um PC pra gente poder jogar os jogos legais, a gente não tem mais essa facilidade porque tá mais caro. Vocês entendem? Assim, eu tive que repetir todo o raciocínio de novo para ver se entra na cabeça de vocês que o problema não é eles votarem no PT. O problema também não é o PT ter feito algo errado, mesmo no meio deles. A questão não é essa, a questão é que eles ficam calados, a questão é que o Selbit não. A resposta do Selbit poderia ter sido muito mais honesta se ele virasse e falasse assim: gente, isso é uma merda. Eu não votei nos caras para eles fazerem isso. Mas qual que foi a resposta dele? Eu estou trabalhando. Sim, você está trabalhando com videogame, ganhando para isso, enquanto eu vou ter que me matar para montar um PC, cara. Você entende isso? Você entende que a sua resposta revolta mais ainda? E não é porque, igual eu tô falando, não tá certo te atacar, eu não vou te atacar por causa disso. E eu não acho que ninguém deveria atacar, e pelo contrário, eu acho que as pessoas que estão atacando estão erradíssimas. Mas isso não muda o fato que o ataque delas não é à toa, é isso que eu tô querendo dizer nesse vídeo, gente. Pelo amor de Deus, não é difícil de entender. Sabe, não é difícil de entender. A vida de todo mundo se complicou por um governo que vocês apoiaram, entendeu? E agora está se complicando num meio que vocês exercem e usufruem desse meio, enquanto a gente vai passar perrengue nesse mesmo meio, que é os videogames, vamos colocar assim. Então a gente está passando perrengue por causa de algo que vocês apoiaram, e nesse mesmo algo vocês estão se dando bem. E vocês não falam nada. É esse o problema. O problema não é nem você estarem se dando bem, porque isso sim seria inveja. Fala assim, pô, mano, ele tá recebendo de graça enquanto eu tô pagando. Inveja, pura inveja, se for só isso. Tipo assim, de qualquer forma você iria pagar e ele ia receber de graça por mérito do trabalho dele. Isso não é injusto. Só que o que revolta, o que traz a coisa é vocês ficarem calados. Porque parece que vocês realmente não estão nem aí pra nada. Sabe por quê? Porque você recebe de graça. Então eu tô nem aí, eu recebo de graça mesmo, não vai me afetar. O imposto não vai me afetar. Sabe? Vocês entendem isso? É tão difícil de entender assim? É tão absurdo o que eu tô falando agora? Sabe? Eu tô querendo ver Elimination Chamber, sabe? Não queria estar falando disso. Mas as pessoas estão só defendendo o Selbit Alan como se, nossa, este público alienado com política. Gente, pelo amor de Deus, não é bem isso. Não é bem isso, entendeu? Não é bem isso. Não é só isso, entendeu? Não é só isso. Tem coisa por trás, velho. É bem óbvio isso, tá? Então, de novo, vou repetir o meu pensamento, porque eu tô gostando de ser prolixo, porque eu quero que não venha ninguém comentar coisas absurdas, burras. Então, assim, entenda o meu raciocínio. Se você respondeu pelo menos o meu raciocínio, tudo bem. Mas tenta entender ele. As pessoas... É problema o Selbit e o Alan votarem e incentivarem a votar no PT? Não acho. Não acho problema. Só que, quando esse mesmo governo que eles incentivaram a votar taxa um produto que é o meio de trabalho e de ganha-pão deles, que eles recebem de graça e, assim, não vão marcar com essa taxa que vai
afetar todo mundo, porque assim, pegar o problema do comentário do Selbit, por exemplo, eu estou trabalhando coisa que você não faz. Mas quem tá reclamando são literalmente os trabalhadores que vão se ferrar pra pagar um videogame, cara, que vão se ferrar pra pagar uma peça de um PC. É essa galera que tá reclamando, não é o burguês que tá reclamando. Ou você acha que o cara que quer burguês, que tem dinheiro pra caramba, ele tá ligando muito que taxou o videogame? Ele compra o bagulho inteiro, ele compra o PC inteiro, velho. Não é essa galera que tá reclamando. Sabe? O mal de vocês é sempre colocar a esquerda como os pobres e a direita como os ricos. Não é? Você acha que o cara que tá reclamando, seja ele de direita, esquerda, socialista, comunista e o que for, você acha que esse cara que tá reclamando é porque ele tem dinheiro de sobra pra gastar com videogame? Ou é porque vai pesar no bolso dele a taxação? É óbvio que vai pesar no bolso dele, velho. Senão ele não estaria reclamando. Assim como vocês não estão reclamando. Por quê? Porque não afeta vocês. Entendeu? Você entende que nessa história o burguês são vocês? Você entende que nessa história os playboys são vocês, Alan e Selbit? Mas essa galera quer defender esses caras, e assim, não vejo problema em defender. Eu mesmo sou totalmente contra os ataques, já falei. Mas essa galera quer defender como se eles fossem, sabe, a parte, nossa, a minoria da história. Ou a galera, nossa, injusto essa perseguição. Até injusto, de certa forma, mas assim, vamos colocar os pingos nos is. Eles estão sendo atacados porque são uma galera privilegiada que não vai arcar com as consequências disso. E olha que eu odeio usar esses termos, privilegiado, etc. Porque assim, eu acho ridículo, igual eu falei, eu acho que eles têm total mérito de ter chegado onde chegaram. Mas eles mesmos não concordam com isso, até onde eu sei. Então, assim, eu acho que no mínimo eles deviam botar a mão na consciência e, sei lá, podiam dar uma resposta pro público, pelo menos acalmar e falar assim, pô, gente, é muito errado isso, eu não apoio isso. É mínimo, é óbvio, é óbvio. É. Mas assim, entre você ver as pessoas que acompanham o seu público, porque é seu público que tá se ferrando, porque a maioria do público de vocês é pobre, entendeu? É pobre que gosta de videogame. Então, assim, essa galera tá se ferrando por um governo que você apoiou e por algo que não vai te afetar. Você ficar quieto só mostra que você realmente não liga. É esse o ponto. Dito isso, não vou atacar os caras, não vou comentar em nada dos caras, não procuro os caras, não entraria em live pra ficar falando fez o L, tá ligado? Eu acho isso ridículo. Mas eu não consigo condenar totalmente o público. O público que persegue, ataca, xinga, eu consigo condenar, porque eu não gosto de xingar. Eu não sou um cara de xingamento. Mas o público que cobra de falar assim, caramba, vocês não vão falar nada. Vocês realmente acham esse público vilão? E você realmente acha que esse público, o único problema dele é você votou no Lula? Você acha mesmo? Depois de tudo que eu falei? E me repetir várias vezes pra ver se você entendia, você realmente ainda acha isso? Se for, eu acho que realmente não tem mais o que falar. É isso. Deixa aí a opinião de vocês. Tamo junto, é nóis.